primeiro momento Se vocês repararem, eu tô com muita dificuldade de falar. Por essa razão, eu demorei pra postar esse vídeo. Eu queria dizer, perdão. Eu moro perto de uma avenida principal aqui na minha cidade, em Minas Gerais. É muito barulho porque tem muitos pontos comerciais. O cachorro agora tá latindo. A vizinha resolveu brigar com a sua família nesse momento. E eu tô tentando gravar esse vídeo. Queria soltar ele o quanto antes porque eu ainda tô grávida. Pra estar no ápice de viver esse momento, poder dividir com vocês de uma forma mais, como que eu vou falar, mais familiar mesmo. Quando eu fiquei sabendo desse assunto que eu quero abordar aqui, eu fiquei procurando vídeos dessa forma. Então, me desculpem, mas essa barulheira que tá aí, infelizmente, faz parte da minha realidade atual. Então, deixando isso tudo de lado, meu nome é Mariana Neto, bem-vindos ao meu canal, se sintam à vontade. Ó, tem um cenário aqui que não tem nada a ver com nada, essa aqui é a parede da casa do quarto que eu durmo mesmo, e eu tô de mudança, então, enquanto eu tô nesse período de mudança, porque eu não mudei de uma vez só, em outros vídeos vocês vão saber por quê. Então, assim, tá esse breu aí. Gente, conforme eu disse no vídeo anterior, eu estou grávida de uma menininha e eu quero contar pra vocês o seguinte. Olha só, o primeiro exame que eu fiz foi dia 10/9/2021 e eu já estava com a minha glicose alta, deu 101. Deixa eu ver, 101. Aqui. Os outros exames que eu fui fazendo foi dando nessa média também. Aí, em janeiro de 2022, conforme vocês podem ver aqui a data, ó, 21/1/2022, eu fiz novamente 91. Tá vendo? E agora eu fiz dia 22/3, deu 63. Tem um mais recente, vou mostrar pra vocês. Peraí, deixa eu ver se ele tá aqui. Aqui, ó. Fiz... Mês de fevereiro, 63, glicose. Meu Deus, vamos ver aqui, ó. Glicose, 63. E agora, acabei de fazer um outro, agora dia 22. E também manteve essa média. Eu vou deixar o print pra vocês aqui, porque eu não tô com ele impresso agora. Então, o que que ocorre? Gente, toda vez que a gente ouve essa palavra diabetes gestacional, qualquer coisa que você digita no Google, vai lá. Uma chuva de questões, eu nem gosto de proferir as palavras que estão escritas, porque a gente fica totalmente apavorado. E eu queria procurar vídeos mais caseiros mesmo, dentro da realidade, para eu entender o que era aquilo de uma forma mais tranquila, sem me apavorar tanto. Por isso que eu queria vir aqui dividir com vocês essa experiência que eu tô tendo, que não é a melhor experiência. Inclusive, conforme vocês podem ver, eu tô muito inchada, não é só por estar nos dias de ganhar neném, é também por fato da minha pressão está alta, mas isso daí eu não quero falar agora, né, porque é um assunto que eu quero falar direcionado a diabetes. Eu não sei como que as mamães, gestantes, tentantes estão, né, nesse momento, mas eu fiquei muito apavorada. Eu venho de uma cultura em que a gente se come arroz, feijão, batata, inhame, beterraba, e isso tudo dentro da tabela nutricional, voltado pela glicose, eles usados de uma forma única, eles fazem um somatório que não fica muito bom para o nível de açúcar que vai ser levado para o sangue. Então, eu não sou nutricionista, gente, pelo amor de Deus. Eu só queria trazer de uma forma mais simplificada pra gente falar um pouco desse assunto sem aquela culpa. E queria dividir com vocês as coisas que eu fiz. Logo no começo da gestação, eu vinha de um quadro de Covid. E eu não sabia que eu estava grávida, lógico que não. Eu vinha de um quadro de Covid, eu não tinha tomado nenhuma vacina ainda. Tomei logo depois. Eu tava com a minha saúde muito debilitada, porque pra quem teve, né, eu acho que a grande maioria, sim, a gente fica muito fraco. E naquele momento eu me senti muito fraca. E pelo uso de corticoide, aumentou meu nível de açúcar, não sei como é que funciona isso direitinho. Eu sei que após análise dos exames, concluiu-se que através do uso do corticoide,
tinha influenciado para diabetes gestacional. Lembrando que eu também estava um pouco acima do peso. Então, isso contribuiu também de uma forma negativa. Então, eu quase perdi minha filha, eu tive alguns sangramentos, alguns escapes. Isso foi muito ruim, mas graças a Deus deu tudo certo. E eu não pude fazer exercício físico. Só que foi passando os dias e eu não sabia como mudar aquele cenário, porque eu também não sabia alimentar corretamente, motivo pelo qual hoje eu tenho acompanhamento nutricionista e também do endocrinologista. E ela foi me ensinando e eu queria trazer isso para vocês de uma forma mais prática. Infelizmente não tem segredo. O que eu fiz para eu hoje, graças a Deus, não estar usando insulina, foi gente, eu não conseguia comer o arroz integral. Então tem coisas que pode sair de casa, que era o meu caso. Depois, o que eu fiz? Coloquei como todos os dias eu tinha que levar meu menininho na escolinha, eu fazia isso também como ritual de caminhada. Então, assim, a grande maioria dos dias eu ia e voltava a pé. E fazia disso também um cenário também de estar andando e contribuindo para que a minha glicose melhorasse. Esse foi o primeiro passo a passo dentro da minha realidade. A segunda coisa que eu fiz foi colocar um pouco de linhaça dentro das comidas acompanhadas desses carboidratos, que era o quê? Tem a linhaça e tem a aveia, né? A aveia, eu vou falar depois, eu colocava a linhaça no meio, tipo, do arroz, aí lá jogava um pouquinho de linhaça. Não comia fruta separada, infelizmente, não tem como você comer, porque a fruta, ela eleva o nível de açúcar. Esse foi o segundo passo, o terceiro, né? Nós estamos no terceiro. Terceiro passo que eu tomei. Então, o que eu fiz? Pra mim, como o arroz não era negociável, eu tinha que colocar um pouquinho de linhaça. No primeiro, a gente causa estranhamento, que é uma delícia, né? A gente colocar um arrozinho, aquela fumacinha subindo. Mas foram as coisas que deram certo pra mim. Então, pra mim, como prioridade era a saúde da minha filha, e eu já tava enjoando demais, então ficar escolhendo comida. Então eu optei por colocar um pouquinho de linhaça no feijão. E eu não sei que com o tempo aquilo ali se tornou um gosto e eu comecei a gostar daquilo. Coloquei também, sempre colocava, pelo menos 2, 3 vezes por semana, eu comia um mingauzinho de linhaça, ó, um mingauzinho de aveia. E aquilo, de alguma forma, melhorava muito o meu sistema, porque no outro dia a minha glicose em jejum estava muito boa. Então, sempre que possível, eu sempre estava fazendo isso. E, por último, mas não que eu ache menos importante, eu queria dizer para vocês o seguinte: a gente voltar a nossa vida a Deus, colocar nossa confiança em Deus, fazendo a nossa parte, traz uma tranquilidade muito grande, porque naquele momento parecia que não ia acabar. Entendeu? E a gente tem um vício de gostar das coisas que a gente não pode comer naquele momento. Eu diminuí drasticamente a farinha branca. A minha mãe faz bolos, eu a ajudava também nesse período. Gente, tem que sair. A farinha branca, infelizmente, é um dos principais pontos que girou em prol essa melhoria. Eu tive que parar de comer bolo. E o pão? O pão eu tive que substituir pelo integral. Eu comprei aquela marca Visconde, pacotinho verde. Então, e quando eu não aguentava, comi uma fatiazinha do azul, do pacote Visconde azul. Então, assim, pra mim é o que deu menos diferença. Foi o único pão que eu gostei, que eu negociei e que pra mim deu certo, que pra mim funcionou, foi dessa forma. Mas, assim, se eu pudesse falar pra você, assim, pra você tirar um negócio, a farinha branca, gente, a minha glicose de 91, ela foi pra 63. A diferença, assim, foi alarmante. Só quando eu tirei, sabe, a farinha branca, o uso excessivo, tudo que eu sabia que tinha farinha branca, eu não comia. E olha que eu não levei assim, a risca tudo aquilo que a nutricionista falou, que de vez em quando eu ainda dava uma escorregada. Lógico que tem dia que a gente quer comer uma pizza, sim, mas a gente tá falando dos todos os dias. A semana, ela é composta por 7 dias. Se de 7 dias, se 5 pelo menos você fizer a coisa certa,
eu te falo, vai dar certo. Outra coisa que funcionou demais pra mim, demais, mas eu acho que isso é muito óbvio, o refrigerante. O refrigerante, ele, nossa, gente, é demais da conta. Tomar líquido na hora do almoço também não dá certo. Então, eu fui tomando quando eu não consegui deixar de tomar água. Eu, graças a Deus, agora eu não estou tomando mesmo. Eu tomava o mínimo mesmo. Porque a água durante o almoço, suco, sabe, fazia minha glicose salpicar mesmo. Então, essas são as minhas experiências, entendeu? Então, eu tenho esses passo a passo para passar para vocês. Se você puder, se você tiver condições de ir para academia, maravilhoso. Eu não tenho porque eu tenho o Gabriel para me tomar conta dele. E eu também podia ficar saindo de casa. Então, os conselhos que eu tenho... Então, assim, resumidamente, eu queria falar para vocês que o passo a passo que eu dei para minha glicose melhorar dessa forma foi isso, resumidamente mesmo, sabe? Eu me inscrevi na queima do diário, que é os exercícios em casa. Se vocês quiserem me seguir lá no Instagram, vocês vão ver lá de vez em quando lá, eu apareço lá, mas eu tô muito inchada agora, eu não tô me sentindo muito confortável. Mas é o meu momento, eu vou melhorar isso que tá aí. Uma caminhada, ainda que seja leve, gente, 10 minutos, 15 minutos é o suficiente. Pra mim foi o suficiente. E tá bom pra mim dessa forma. Trazer o grão, entendeu? O farelo de aveia, de linhaça, pra dentro da tua rotina, quando você quiser comer essas coisas que de certa forma não são tão legais. Trazer, tirar, né? Retirar a farinha branca. Talvez você não consiga, porque às vezes a gente nem tá consciente de todas as coisas que tem a farinha branca. Mas se você conseguir trazer pelo menos para 5 dias, aquilo já vai ser algo essencial para sua vida. Tirar o líquido na hora do almoço e, se puder, retirar por completo o refrigerante. São os passos, assim, práticos que eu dei pra minha vida. Eu acho que nem precisa de falar que a quantidade de verdura, de legumes se influencia muito e deixa a gente de uma maneira positivamente à frente, né? Proteína também, eu acho que tudo isso são mais óbvios. Eu acho que tudo que eu falei também é óbvio, que se a gente for olhar a fundo, sabe? A nossa forma de comer, ela está muito baseada naquilo que a gente traz da nossa família. Igual, minha mãe cozinha super, maravilhosamente bem. Uma das melhores comidas que eu já comi na minha vida, se não for a melhor, é a da minha mãe. Mas lá na casa da minha mãe é um veneno pra eu ir. Porque lá é frango com batata, gente. Pelo amor de Deus, o que é o frango com batata da minha mãe? A minha mãe vai e faz uma maionese. Minha mãe faz um macarrão. Nossa, a macarronada dela é espetacular. Entendeu? E o arroz. O arroz da minha mãe, eu já não gosto muito da minha comida. Mas o arroz da minha mãe é muito gostoso. Então, assim, é um ambiente que eu não... Se eu quero tá mais, assim, afiada com a minha dieta nessa questão, eu tenho que até deixar de ir, porque a tentação é grande. E no mais, gente, compreender que tudo que a gente faz, de alguma forma, o universo traz pra gente de volta. Então, fica tranquila, mamãe, fica tranquila, gestante. Eu acredito muito que se eu conseguir, outras pessoas podem conseguir com toda certeza. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha feito sentido, que eu tenha conseguido ser clara para vocês. Conforme eu disse nos vídeos anteriores, eu ainda tô tendo muita dificuldade de manter o foco e a atenção conforme eu tinha antes aqui no canal, mas eu vou melhorar isso. Eu ainda fico muito preocupada da forma que eu tô falando, da forma que eu tô sendo ouvida. Para ser bem sincero para vocês, por estar bem inchado, eu tô muito desconfortável. Só que isso faz parte do meu processo de retorno. E daqui a pouco eu vou estar mais espontânea, falando de uma maneira melhor para vocês. E se de alguma forma vocês gostaram desse vídeo, eu peço que vocês curtam, compartilhem com quem vocês gostam. De alguma forma, eu espero ter somado na vida de quem realmente está passando por essa fase. Porque a gestação ela já é rodeada de alguns medos e anseios.
Então é isso, gente. Se vocês gostaram, clique em gostei. Fiquem com Deus e até a próxima.